Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos continuar falando de linguagens sagradas. Vamos então organizar o nosso material? Hoje vamos precisar do caderno, do lápis grafite, do lápis de cor e da borracha. Eu aguardo! Muito capricho, então, para anotar os dados de hoje. A data, aula 23, Linguagens Sagradas, Ensino Religioso.
Então vamos lembrar um pouquinho do que nós falamos na aula passada. Na aula passada nós falamos do mito da criação do ser humano segundo a deusa Nuá e falamos da cultura oriental. Lembram que nós falamos mais especificadamente sobre o mito que conta como os seres humanos foram criados? Segundo esse mito, a responsável é essa deusa, deusa Nuá. Nós conhecemos também um pouquinho da cultura oriental através de uma história. Lembra? A professora Yoshi. Além dela contar uma história, ela também nos ensinou a fazer uma dobradura do coelho maratonista. Lembram? Eu fiz vários coelhos e me diverti com essa dobradura. Hoje eu trouxe mitos onde os animais aparecem como protagonistas da história, ou seja, como personagem principal. E o primeiro mito que eu trouxe para vocês fala desse animal. Vocês já ouviram falar desse animal? O peixe-boi? Diferente, né? Vocês sabiam que ele faz parte da mitologia? Que existem histórias sobre como ele foi criado? Hoje nós conheceremos um mito do peixe-boi que é muito conhecido, mas é simplesmente uma das várias histórias que explicam a sua criação. Vejam lá na segunda foto. Prestem atenção. Você sabia que o tamanho do peixe-boi ele é muito variado, mas ele pode chegar até 4 metros, quase 3 vezes maior que o tamanho médio de um ser humano adulto. Que coisa, né? Eu teria medo de encontrar um bicho desse na água, só pelo seu tamanho, não é? Então, crianças, vamos conhecer um pouquinho sobre esse animal. Ele não é muito popular, por isso que eu trouxe para vocês um vídeo que mostra o quanto ele é realmente diferente. Vamos conhecê-lo? O peixe-boi é um mamífero marinho que se alimenta de plantas aquáticas e semi-aquáticas, como algas, aguapés, capins e outras vegetações. Também chamados de sirênios, eles precisam ingerir grandes quantidades de alimentos. Podem ser encontrados em 2 formas: o peixe-boi marinho, que está presente nos Estados Unidos da América, no México e no Nordeste brasileiro. Pode chegar ao comprimento de 4 metros e pesar cerca de 1 tonelada. Já o peixe-boi da Amazônia é menor e pode chegar a no máximo 3 metros e seu peso aproximadamente de 450 quilos. Esses animais têm uma gestação que dura 13 meses e o período de amamentação cerca de 1 a 2 anos. É por esse motivo que o peixe-boi tem crias normalmente a cada 4 anos. Além disso, a cada gestação nasce somente um filhote, sendo raro o nascimento de gêmeos. O peixe-boi tem um ancestral comum aos elefantes, o que talvez explique seu tamanho e peso. Como são animais de grande porte,
precisam de muita alimentação e passam de 6 a 8 horas de seu dia se alimentando. Apesar do tamanho e peso elevado, esses animais marinhos conseguem se locomover em uma velocidade de 5 a 8 km por hora e fazem curvas perfeitamente. Sua visão é apurada e reconhece cores. Seus olhos têm uma membrana para protegê-los da água. Tem um olfato muito eficiente, pois o nariz tem 2 aberturas e consegue respirar debaixo da água. O peixe-boi pode viver cerca de 60 anos. O que vocês acharam? Ele é, no mínimo, curioso, né? E vocês sabem por que o nome dele é peixe-boi? É porque a pele dele é muito grossa e ele se alimenta de capim. Ele também tem uma fisionomia, uma aparência parecida com a de um boi. Por isso que o nome é peixe-boi. Lembra, não é mesmo? Bom, depois de nós conhecermos o nosso protagonista do mito de hoje, vamos ouvir a história. O peixe-boi. Dizem os indígenas que o peixe-boi surgiu em um lindo lugar na Amazônia, numa comunidade indígena às margens do rio Solimões. Nessa comunidade havia uma jovem que era admirada por todos pela sua grande beleza e simpatia. Desde criança, seu jeito gracioso e doce chamava a atenção de todos. O tempo foi passando, ela foi crescendo em tamanho e graça, sempre sendo amada e querida por todos, até que se tornou uma jovem esbelta, inteligente e charmosa. Agora ela já estava na idade de escolher um rapaz para se casar, e isso despertou a cobiça de um velho pajé que desejava se casar com a bela jovem. Esse desejo do velho pajé contrariava os costumes da comunidade, pois só era permitido aos homens terem uma só mulher, e ele já era casado. O velho pajé estava cego de paixão e só pensava em conquistar a jovem índia a qualquer preço. Ele tentava usar seus poderes mágicos para enfeitiçá-la. Assim, preparava poções e amuletos para atrair a atenção da garota. Em algumas festividades, o velho pajé preparava banquetes em sua casa e convidava muita gente para participar. Ele aproveitava aqueles momentos para oferecê-la comidas e bebidas encantadas. Às vezes, ele presenteava a moça com colares e pulseiras enfeitiçadas. A jovem moça, em sua inocência, nem se dava conta do que se passava no coração daquele ancião. Ela comia e bebia sem se preocupar e também usava os presentes sem desconfiar de nada. Entretanto, para a surpresa do velho pajé, nenhum dos seus feitiços fazia efeito sobre o coração puro da jovem. O velho pajé era casado, tinha filhos e netos, mas não se conformava. Ele estava totalmente cego por aquela louca paixão e só pensava em ter a moça como sua segunda esposa, mesmo contrariando as leis da comunidade. Ele acreditava que seus poderes seriam suficientes para conquistar à força o coração dessa menina. Em poucas semanas iria acontecer uma grande festa, o Festival das Colheitas, e o pajé planejava realizar uma grande demonstração de seus poderes, fazendo feitiços poderosos e assustadores, causando espanto e temor em todos da comunidade. Assim, ele usaria aquele momento para declarar suas intenções, acreditando que os indígenas, por medo, iriam aceitar sua escolha e ter a jovem como a sua segunda mulher. Assim que começou o festival, o pajé ficou aguardando no centro da comunidade para iniciar os seus feitiços. Mas foi logo pego de surpresa quando a bela garota chegou acompanhada de um rapaz e anunciou que iriam se casar com ele, pois já estavam apaixonados há tempos. O rapaz declarou emocionado que ele amava profundamente a bela moça e estava decidido a se casar com ela, para terem muitos filhos e viverem juntos até o final de suas vidas. Aquela notícia foi recebida com grande entusiasmo pela comunidade.
Os pais, irmãos e irmãs da jovem se alegraram com a escolha, pois o rapaz também era bastante querido e respeitado por seus familiares e amigos. Aquela noite do festival foi realmente especial, pois aquela notícia foi mais um bom motivo para que os indígenas se alegrassem e comemorassem. Contudo, nem todos estavam satisfeitos com aquela notícia inesperada. O velho pajé ficou furioso quando ouviu a bela garota anunciar seu amor por outra pessoa. Aquela declaração pública frustrou seus planos perversos. Mas os ciúmes que ele sentia iriam levá-lo a planejar uma cilada para o jovem casal. No dia seguinte, o pajé mandou que os noivos mergulhassem nas águas dos Solimões e procurassem no fundo do rio um presente precioso. O casal, sem desconfiarem da maldade do ancião, pularam na água à procura do presente. Na mesma hora, o pajé enfeitiçou 2 talas de capim que crescem às margens do rio e jogou sobre o casal, transformando-os num bicho até então desconhecido pelos indígenas, o peixe-boi. Quando os outros viram aquilo, ficaram revoltados e saíram em perseguição ao invejoso pajé, que fugia para o meio da mata. Os indígenas não conseguiram capturar o fugitivo e voltaram tristes para a comunidade. Todos ficaram surpresos quando voltaram à beira do rio Solimões e viram os 2 peixes-boi apaixonados nadando alegremente. O velho pajé, mesmo estando bem escondido na mata, foi encontrado por Tupã, que o castigou por sua maldade, transformando-o no capim Canarana, para que ele passasse o resto da vida na margem do grande rio, observando a felicidade do belo casal. Além de ser obrigado a ver a felicidade deles, o pajé dali em diante seria a principal comida dos peixes-boi. Como diz o ditado, o feitiço virou contra o feiticeiro. O velho pajé, que estava cheio de más intenções e não aceitava a alegria da moça com o rapaz, foi punido por sua inveja e maldade. Por outro lado, o belo casal continuou vivendo feliz, mesmo tendo sofrido aquela transformação. Naquele ambiente aquático do majestoso rio Solimões, os jovens indígenas mantiveram acesa a chama de seu intenso amor e constituíram uma família feliz. Eles tiveram filhotes e passaram a ser ainda mais admirados por todos da comunidade, que dali em diante elegeu o peixe-boi como um símbolo especial da cultura dos povos indígenas da Amazônia. Viu? Que bacana essa história? Então agora, quando vocês ouvirem a palavra peixe-boi, vocês já vão se lembrar desse animal. E agora? Agora nós vamos falar de um outro animal, o beija-flor. Existe um mito sobre ele, chamado Quaciaba, o primeiro beija-flor. Vocês conhecem o beija-flor? São aves bem pequenininhas, elas medem em média 6 a 12 centímetros, bem pequenininho. Eles pesam de 2 a 6 gramas, é o peso de um bombom. A maioria desses bichinhos são normalmente com os bicos bem alongados e que variam de espécie para espécie, porque cada beija-flor se alimenta de uma flor diferente, então os bicos também são diferentes. O batimento das asas é muito rápido, pode ultrapassar até 80 vezes por segundo. É muito rápido a batida das asas desse animal. As patas desse animal são tão pequenininhas que eles não conseguem andar direito no chão. Dificulta bastante. Por isso, eles se locomovem mais voando do que andando. E vocês sabiam uma curiosidade? As fêmeas, elas são ainda menores que os machos e têm uma cor acinzentada, não são tão coloridos. Os beija-flores mais lindos que existem, mais coloridos, são os machos. E eles vivem, em média, 12 anos. Vamos ouvir hoje o primeiro mito que fala e tem como personagem esse animal. Vamos lá.
Coaciaba, a lenda do primeiro beija-flor. Os indígenas do Amazonas acreditam que as almas dos mortos se transformam em borboletas. Por esse motivo, elas voam de flor em flor, alimentando-se e fortalecendo-se com o mais puro néctar para suportarem a longa viagem até o céu. Coaciaba, uma bondosa indígena, ficara viúva muito cedo, passando a viver exclusivamente para fazer sua filha Guanambi feliz. Todos os dias passeava com a menina pelas campinas de flores, entre pássaros e borboletas. Desta forma, pretendia minimizar a falta que o esposo lhe fazia. Mesmo assim, angustiada, acabou por falecer. Guanambi ficou só e seu único consolo era visitar o túmulo da mãe, implorando que esta também a levasse para o céu. De tanta tristeza e solidão, a criança foi enfraquecendo cada vez mais e também chegou a falecer. Entretanto, sua alma não se tornou borboleta, ficando aprisionada dentro de uma flor próximo à sepultura da mãe, para com isso permanecer ao seu lado. Enquanto isso, Coaciaba, em forma de borboleta, voava entre as flores, colhendo seu néctar. Ao aproximar-se da flor onde estava a Guanambi, ouviu um choro triste, que logo reconheceu. Mas, como frágil borboleta, não teria forças para libertar a filhinha. Pediu então ao deus Tupã que fizesse dela um pássaro veloz e ágil, que pudesse levar a filha para o céu. Tupã atendeu ao pedido, transformando-a num beija-flor, podendo assim realizar o seu desejo. Desde então, quando morre uma criança indígena órfã de mãe, sua alma permanece guardada dentro de uma flor, esperando que a mãe, em forma de beija-flor, venha buscá-la para juntas voarem ao céu, onde estarão eternamente, uma ao lado da outra. Viu que história bonita? Essa é a primeira história que eu contei para vocês que tem como personagem o beija-flor. Mas existem outras que eu gostaria que vocês conhecessem. Esse beija-flor e namorados é um mito que conta que existia uma briga antiga entre duas comunidades indígenas e em cada comunidade existia um jovem e uma jovem que acabaram se apaixonando. Só que como tinha uma rixa entre essas duas comunidades, foi um pouco complicado esse amor. O que será que aconteceu? Vamos conferir? A lenda do beija-flor. Existiam duas comunidades morando à beira de um rio, uma comunidade maior e uma menor. A comunidade menor plantava e pescava com muito afinco e com isso começou a ter mais peixe e maior abundância de alimentos. Isso gerou inveja na outra comunidade, que começou a hostilizar seus vizinhos, primeiro com palavras e depois com gestos, e por fim declararam guerra àqueles que, mesmo em menor número, eram mais trabalhadores e eficientes. Indiferentes a essas questões, dois jovens se enamoraram. Porém, cada qual pertencia a uma comunidade. O rapaz pertencia à comunidade menor e a jovem à maior. Apesar da guerra, os dois se encontravam às escondidas, mas um dia os guerreiros da comunidade da jovem a seguiram e os encontraram namorando. Depois de atacar o rapaz e pensando que ele estivesse morto, levaram a jovem de volta à sua comunidade. O conselho dos anciãos foi convocado e assim foi feito o julgamento da pobre jovem. A acusação era de traição, já que as comunidades estavam em guerra e eles acreditavam que ela passava segredos para outra comunidade. A sentença era de morte. Mas por ela ser muito jovem e bela, convocaram os xamãs que resolveram transformá-la numa flor. O rapaz, socorrido por seus guerreiros, sobreviveu ao ataque e tão logo se recuperou,
passou a procurar desesperadamente pela sua amada. Ele chamou os anciãos e anunciou que iria até a outra comunidade em busca do seu amor. Eles não permitiram tremenda loucura e tentaram de toda forma impedi-lo. Afirmavam que na sua comunidade existiam lindas moças que poderiam ser boas esposas e dar-lhe filhos fortes e saudáveis. O rapaz estava irredutível e os anciãos, vendo tamanha decisão e tristeza do jovem, chamaram os xamãs para ajudá-lo. Depois de muito pensar e sabendo que a jovem amada tinha sido transformada em flor, decidiram transformá-lo em beija-flor. Segundo o mito, é por isso que o beija-flor vai de flor em flor, sempre tentando achar a sua amada. Que lindo, né? O mito, ele tem esse poder de transformar os seus personagens através dos seus sentimentos. A primeira história foi do sentimento entre a mãe e a filha. E esse segundo mito foi do sentimento entre dois jovens. Mas existem um outro que eu quero contar para vocês. Se chama Mito do Beija-Flor Maia. O que é Maia? Maia é o nome de uma comunidade indígena, de um povo indígena. Nessa história, o beija-flor, ele vem e se aproxima das pessoas. Você já viu um beija-flor bem pertinho de você? Dizem que se você vê um beija-flor, você nunca deve tentar pegá-lo, mas você deve se sentir feliz. Sabe por quê? Porque ele vem te seguindo tranquilamente e o que será que acontece? Vamos descobrir na história? O beija-flor, então, do povo indígena maia. Os maias contam que quando todas as coisas foram criadas, faltava alguém para levar os desejos e os pensamentos de um lado para o outro. Os deuses já não tinham mais barro ou milho, por isso pegaram uma pedra de jade e com ela esculpiram uma flecha bem pequenininha. Ao terminar, sopraram sobre ela e estava aí, saindo voando, o beija-flor. Então, aqui já não era mais uma pedra. Eles haviam criado essa avezinha, tão poderosa, pequenininha e linda. Era muito frágil e rápido, tanto que podia se aproximar das flores mais delicadas sem mover uma única pétala. Um dia, o homem quis pegá-lo e os deuses ficaram zangados e disseram: se alguém pegar um beija-flor, morrerá. E foi assim que se respeitou a liberdade do pássaro, a fim de cumprir a missão. Qual era a sua missão? Levar os pensamentos e os desejos dos homens de um lado para o outro. Portanto, se um beija-flor voar perto de você, não entre em pânico ou se apresse em tentar pegá-lo. Concentre-se em pensar em coisas positivas para os outros. Deixe que ele leve seus pensamentos à sua pessoa amada, que traga para você bons desejos daqueles que te amam. Considere-o um bom presságio de amor e alegria. Vocês já pensaram que a proximidade de um animal poderia trazer tanta coisa positiva na nossa vida? Então, o beija-flor foi criado num dos mitos que eu estou trazendo para vocês com esse objetivo. E por último, eu quero contar um outro mito que fala sobre o beija-flor. É mais uma história sobre essa avezinha tão simpática. Os mitos, eles possuem uma curiosidade. Eles podem ser contados totalmente diferentes de uma para outra, como vocês estão vendo nessas histórias todas que eu trouxe com o mesmo personagem. Isso depende da cultura aonde se origina o mito. Cada cultura conta de uma maneira diferente. Muitas vezes ele possui até o mesmo nome, mas com um enredo diferente, ou seja, com a história que é contada de maneira diferente.
Vamos conhecer esse último, então? Esse último se chama beija-flor de fronte violeta. Por que será que ele tem essa característica diferente dos outros animais, aonde ali na sua cabecinha tem uma cor diferenciada dos outros? Vamos descobrir por quê? O mito conta a história de uma bela indígena tupinambá, que de tão bonita e encantadora que era, o próprio deus Tupã cessava tempestades para que o sol pudesse brilhar pelos campos aonde a jovem caminhava. Todos os homens solteiros da comunidade queriam se casar com ela, e sua beleza fazia inveja a todas as outras mulheres, mas principalmente de uma, a filha do pajé. Adotada por todos, a bela indígena também era muito querida pelo pajé, que a tratava como se fosse a sua própria filha, com muitos mimos e presentes. E com isso, acabava dando mais atenção a ela do que a sua verdadeira filha. Não aguentando mais ser deixada de lado, a filha do pajé jurou para si mesma acabar com a bela indígena. Em um certo dia, ela convidou a rival para um passeio pelas matas. E ao chegarem perto de um desfiladeiro, aproveitou a distração da bela jovem e a empurrou penhasco abaixo. Por todo o desfiladeiro ouvia-se os gritos que antecederiam aquela tragédia, e aos poucos metros de se deparar com o chão rochoso, como num passe de mágica, a bela indígena se transformou em um beija-flor de fronte violeta. E ao incessante bater de suas asas, pôde então voar e se salvar deste terrível destino. Complementa o mito que, ao ouvir os gritos da jovem em perigo mortal do alto da sua montanha, o próprio deus Tupã, com sua misericórdia divina, a transformou numa ave. Como Tupã não poderia a transformar mais num ser humano, a bela jovem não pôde mais se casar, mas continua viva até hoje como beija-flor. Ganhou a imortalidade e a missão de trazer a sua beleza aos jardins. Beleza que continua imutável, apenas em outra forma de vida. Dizem ainda que esse beija-flor traz sorte e prosperidade aos lugares e pessoas que ele visita. Viram quantos mitos existem sobre o mesmo animal, mudando só detalhes de uma história para outra? Então, em algumas histórias, o beija-flor traz os pensamentos, em outras, ele vive para sempre, como é o caso desse último mito. Fala igualmente em vários que ela era uma indígena muito bonita. E tem aquela história dos enamorados que quem vira o beija-flor é o rapaz e não a moça. São essas as diferenças de uma cultura para outra, mas não existe uma verdadeira, uma mais ou melhor que a outra. Não, todas elas trazem essa cultura de uma forma única, individual. E é assim que ela é contada, de geração em geração. Então vamos para a nossa atividade de hoje. Que atividade nós vamos fazer? Quem já fez essa atividade de marque a resposta correta? Eu vou ler com vocês e vocês vão pensar um pouquinho em qual dessas respostas está certo sobre o tema que eu vou ler. O primeiro é o peixe-boi. Sobre o peixe-boi, o que é certo afirmar? Ele vive somente no mar? Ele vive somente no rio? Ele apresenta duas espécies, uma que vive no mar e outra que vive no rio? Ou ele faz parte de um mito cujo personagem é uma japonesa? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem.
Então, crianças, o que vocês lembram da história? Vive só no mar? Só no rio? Vive nesses dois ambientes? Ou o mito, a personagem principal é uma japonesa? Esse último tá fora, né, gente? Acertou quem colocou. Apresenta duas espécies. Uma que vive no mar e outra que vive no rio. Isso mesmo. Vamos para a próxima? Essa questão é sobre o beija-flor. Essa avezinha tão delicada que nós conversamos hoje. O que é certo afirmar sobre esse animal? É uma ave de grande porte? Alimenta-se do néctar das flores? Apresenta apenas uma espécie de cor cinza? Possui um bico bem curto? Vamos pensar um pouquinho? Então, crianças, o que vocês acham? Ela é uma ave de grande porte? Se alimenta de néctar? Só tem um tipo de espécie e é da cor cinza? Possui um bico bem curto? Não, né? Acertou quem anotou. Alimenta-se do néctar das flores. Muito bem. Vamos para a próxima? O primeiro mito que nós lemos do beija-flor, o mito de Coaciaba, conta uma história de um pai e de um filho. É um mito africano. Apresenta a personagem Maria e conta que os personagens passeavam pelas campinas de flores todos os dias. Vamos pensar um pouquinho? Então, crianças, os personagens é um pai e um filho? É um mito africano? Tem uma personagem Maria? Ou conta que os personagens passeavam pelas campinas de flores todos os dias? Muito bem, é a última opção. Vamos para a próxima? Sobre o mito do beija-flor e namorados, é correto afirmar que os jovens enamorados viviam na mesma comunidade, as comunidades eram amigas e no final do mito os personagens se casam ou o rapaz é transformado em flor. Pensem um pouquinho, eu já volto. Então, crianças,
Qual dessas alternativas vocês escolheram? Eles moravam na mesma comunidade? Não, né? Moravam em comunidades diferentes. E essas comunidades eram amigas? Não. Existia uma rixa entre eles. No final do mito, os personagens se casam? Infelizmente não, né? O rapaz é transformado em beija-flor? Acertou quem colocou essa última opção. A moça é transformada em flor e ele em beija-flor. Próximo, sobre o mito do beija-flor do povo maia. O que é correto afirmar? O beija-flor transporta os desejos dos homens? É permitido pegar o beija-flor? Os deuses usam uma folha para criar o beija-flor? E o beija-flor foi a primeira criação dos deuses. Pensem direitinho, eu já volto. E essa? Qual vocês acham que é a verdadeira? De todas elas que falam do beija-flor nesse mito, quem colocou o beija-flor transporta os desejos dos homens? Acertou. Por isso ele traz sorte quando está perto. Então, aproveitem quando encontrarem um beija-flor. O próximo, sobre o beija-flor de fronte violeta, podemos afirmar que a jovem indígena não possuía beleza, o beija-flor traz sorte e prosperidade aos lugares e pessoas a quem ele visita, o cacique transformou a indígena em beija-flor e o nome do personagem era Iara. Pensem direitinho. Então vamos conferir. A jovem indígena não possuía beleza. Não, né? Ela era muito bonita. O cacique transformou a indígena em beija-flor. Não, né? Quem a transformou foi Tupã. E o nome da personagem era Iara. Não. Vocês viram que eu pulei uma frase, que é a frase correta. O beija-flor traz sorte e prosperidade aos lugares e pessoas a quem ele visita. Ufa, quanta coisa! Vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Relembramos sobre os mitos da cultura oriental e conhecemos os mitos do peixe-boi e do beija-flor. Gostaram? Quantas histórias, não é? Assim nós chegamos no final da nossa aula. E lembrem-se, crianças, lavem bem as mãos, fiquem em casa e, se não puderem, usem a máscara.